Oi, Andréia, boa Oi, oi, noite. oi. Estava aqui falando assim, esperando a nossa convidada, Lili. Oxa. Que coisa boa! Hoje nós temos um bocado de pessoas aqui que nunca entraram e temos uns que são assíduos. Doutor Breno, maravilhoso, amado, que fez uma palestra linda. Obrigada pela luz. Hoje nós temos a Andréia. Eu tive o prazer de assistir, assim, a felicidade de assistir uma palestra. Gente, meus olhos nem piscavam. Eu acho que eu fiquei tão encantada que eu comecei a gravar. Eu gravei a palestra dela todinha. E depois Pois é, enviei né? para ela e fiquei com a palestra muito tempo porque foi simplesmente encantador. Eu disse, meu Deus, que clareza, agora eu entendo como é que funcionam as coisas. Déia, meu amor, muito bem-vinda Ah, mesmo. Eu não quero gastar nem um segundo da tua fala, porque eu sei o quanto é preciosa. E nós estamos aqui. Olha a Rosane, que também é apaixonada, que falou ontem, aqui no nosso congresso, apaixonada também por astrologia, a Helena, nós temos várias aqui. Estou dizendo aqui, meu povo, que eu não vou deixar, não vou nem falar um minutinho a mais para que ela possa se apresentar e falar tudo que ela tem para falar, porque ela é maravilhosa. O espaço é seu, Dea. Obrigada, meu amor. obrigada, Ana. Eu que agradeço o convite. Fico super feliz desse espaço de fala. Vamos ocupar ele bem. Até eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou engatar primeiro e eu vou falando, e depois no final a gente pensa em como fazer Certo. perguntas, alguma coisa assim, né? Sim. E, e é isso, porque é um tema extenso, né? Então eu fiz assim mais ou menos um roteiro para a gente ter uma ideia do que a gente pode abordar, né? Falando um pouquinho desse momento. Agora o povo está aqui falando comigo, eu sou povo. E, e daí, para a gente fazer um aproveitamento de tempo, né? Sim. Então, eu queria começar, sabe o quê? Falando um pouquinho da astrologia. Primeiro, eu quero falar, assim, que tudo que eu vou falar hoje são percepções minhas, são estudos, assim, que eu venho fazendo ao longo de um tempo, né? São coisas que eu acredito, porque eu vou percebendo como elas têm, assim, uma correlação, né? Então, ele é fruto realmente, assim, do meu estudo e de tudo que eu aprendi de astrologia com tantos mestres que eu tive, tanto presenciais quanto livros e virtuais e tudo, né? Então vamos lá, né? Vamos tirar isso aqui que já está esquentando o negócio. Ai, nem fala, eu tô nem pense, tô pegando fogo. Aliás, tá linda a lua hoje, né? Para Tá? quem viu, a lua acabou de entrar. E vou começar falando dela, vou começar falando um pouquinho de astrologia, né? Como é que os antigos começaram a mapear o tempo, né? Como quando começou a entrar consciência, né? Que eles sentiram que existiam ciclos. Então, a astrologia ela começou a fazer parte da vida das pessoas através disso, de uma percepção de ciclos. E a gente, por mais que não acredite em astrologia, né, a gente mapeia, a astrologia permeia a nossa vida, porque um ano ele é medido por um ciclo inteiro do Sol, e assim, as estações são medidas pelas quatro momentos do ano que a gente tem, o dia mais longo, mais curto, os dias iguais. Então, a astrologia, de alguma forma, esses ciclos que são da natureza, eles fazem parte da nossa vida o tempo todo, né? Sim. Então, de que forma que eles começaram a perceber isso? Na dicotomia entre um dia e uma noite, né? E existem 7 leis herméticas, né? E uma dessas leis fala da correlação, né? Do processo de correlação que existe entre uma coisa que está acima e uma coisa que está abaixo, né? E ele traz uma qualidade de tempo. Isso foi percebido porque eles foram medindo os ciclos que existiam. Então, os primeiros calendários, como o nosso astro mais fácil de perceber é a Lua, os primeiros calendários, né, eles eram lunares e eles eram mais matriarcais, porque eles mediam o tempo através da Lua, né? Uhum. Isso servia para fazer encontros, para plantar, porque a vida do ser humano era muito ligada com a natureza, né, naquele tempo. Depois, mais tarde, que a gente foi se distanciando
mas a nossa alma, a nossa parte mais intrínseca lá dentro, ela tem uma ligação com essa forma de vida. Então, o que eles foram percebendo? Eles foram percebendo que esses ciclos e esses planetas, eles tinham qualidades. E essas qualidades, elas traziam determinados eventos. Por exemplo, assim, bem prático. E para a gente entender e desmistificar um pouquinho, assim, que Saturno não vem aqui fazer alguma coisa, ou Plutão vem trazer vírus, ou os planetas não fazem alguma coisa com a gente, né? Eles não são ações, assim, no sentido de causal, né? Mas o que acontece? Se a gente pensar nesse grande relógio cósmico, a gente está pensando nele exatamente como um relógio. Sim. Da mesma forma que não é o relógio que faz as horas andarem, né? Não é o relógio é simplesmente um instrumento que permite a gente ler que agora, que horas são? 8h05. Se eu sei que é 8h05 agora, eu sei que existe, e aqui, agora aqui, né? Porque por isso que a astrologia leva em conta o lugar para onde ela se aplica. Por isso que é importante quando a pessoa dá o dado, ela dá o dado do dia que nasceu, do lugar que nasceu, porque se nós pegar esse horário, né? Ele vai ser diferente ao longo do globo, né? Porque ele está recebendo luz e sombra de forma diferente, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar agora, a gente sabe que nós estamos entrando no começo da noite e, porque nós temos a experiência já vivida, a gente sabe que ali pelas 6h30 vai clarear. Então, a gente tem X tempo de luz, de sombra, né? Então, isso aqui eu consigo fazer uma previsão para o futuro, olhando o meu relógio, sabendo que daqui a X horas eu vou ter claridade de novo. Se eu olhar para trás, eu vou ver da onde eu estou vindo. E é isso que a astrologia faz. Ela mede os tempos e os ciclos de onde ela está vindo e para onde ela está indo, baseada nesse conhecimento que a humanidade foi ao longo de milênios, porque a astrologia é muito antiga. E então, ao longo de milênios, ela foi aprendendo com isso e entendendo esses ciclos. Então, o que acontece? Existem grandes ciclos. O menor ciclo é o da Lua. O passo da Lua é o mais fácil da gente ver, né? E aí tem uma série de coisas que são super interessantes, assim, por exemplo, a Lua, ela anda 13 graus por dia, nós temos 13 luas num ano, né? E por isso o número 13 é ligado com a história da morte, porque ela tem a ver com ciclo. E a Lua é um astro que ela é nova, ela começa, ela cresce, ela fica cheia e ela morre. Então, ela traz em si, né, durante esse período de um mês lunar, ela traz toda esse movimento para dentro da psique humana, né? A gente refaz esses ciclos de uma forma dentro da nossa vida. Se a gente pensar, a gente tem um mesmo ciclo de começo, meio, fim, morte, transformação, regeneração, né? Então, ele vai fazendo esses mesmos movimentos. E aí, eles foram montando esse relógio, montando essa sabedoria, que é uma sabedoria muito antiga, e foram percebendo o que cada ciclo, né? O que cada planeta traz, o que ele representa, né? Então, se a gente for ver assim, tá, um ano de Marte. Marte é um arquétipo que fala da guerra, da força. Então, ele fala para a gente sobre a nossa capacidade de buscar, de assertividade, mas, ao mesmo tempo, ele fala da violência, da raiva, né? Ele tinha 2 satélites, que é Daimon e Phobos, né? Então, ele trabalhava com essas correlações que a gente vai fazendo, né? Como a gente faz Mercúrio, que é um planeta que ele é o mensageiro dos deuses. Por quê? Porque ele está pertinho do Sol, né? Então, a gente vai entendendo que existem pequenos, grandes, médios, vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar para chegar até nesse ciclo de hoje, para entender o que é que esse desafio está trazendo para a gente hoje, né? Daí, então, a gente vai pensar assim. Primeiro, vamos comentar um pouquinho do ciclo maior, que seria a famosa era de peixes e era de aquário, né? Quando começa, quando termina essa era de peixes e de aquário? Essas eras, elas duram 2.160 anos.
né? Cada era. E essa era, ela é marcada, a era de peixes, com a mais ou menos, né? Porque não existe, é isso que é importante a gente determinar, não existe assim um dia, dormi na era de peixes, acordei na era de aquário, né? Não é assim que funciona, né? É uma coisa gradual quando Sim. passa de um movimento até outro. É a mesma coisa se a gente for pensar quando escurece e amanhece, não existe um momento assim exato, né? Aquilo vai acontecendo gradualmente, né? Então, a mesma coisa acontece com essas eras. Então, a gente tem o fim da era de peixes e o começo da era de aquário. Então, a gente, se for pensar nisso, a gente tem que pensar no que significam, né, o peixes e o aquário, né? Quais são as mudanças que vão acontecendo desse período para o outro? Então, Peixes ele é marcado assim pelo nascimento de Cristo, mais ou menos, né? E toda essa nossa era que a gente tem consciência, né? Antes era a era ariana, né? Quando começou as conquistas, e essa era de organização, da fé, das descobertas, né? Do amor, que seria uma das grandes lições dessa era. Então, não significa que numa era a gente vai conseguir fazer, mas significa que esse tema vai estar dentro da psique do coletivo, né? E quando a gente está transformando de uma era para outra, a gente está indo para a era de aquário agora, então aquário rege o quê? Aquelas ondinhas, né? Então, a gente vai vendo essa questão da comunidade, dos arquétipos, né? Dos símbolos que vão emergindo junto com Sim. essa era de agora. A questão da internet, da rede, de tudo, da gente estar interligado, né? Como o mundo, né? Como essa onda da rede que faz com que qualquer evento que aconteça em qualquer lugar do mundo seja percebido hoje, né? Por todo Sim. mundo, instantaneamente, né? Então, isso é uma das mudanças. Cada vez que uma era muda, ela traz toda aquela antiga era. Por isso eu brincava nos cursos, eu disse assim, vai ver que quando a gente for terminar a era de peixes, aí eu acho que eu falei isso naquela palestra. Eu falei, a gente Sim. vai ver uma idade média contemporânea, né? Vai saber o que vai acontecer, porque peixes traz a questão da religiosidade, da necessidade de se fundir, de voltar, né, para esse útero cósmico, né? Então é essa sensação de retorno que a gente pode sentir e ao mesmo tempo esse medo de chegar nesse lugar dessa próxima era que a gente está chegando, né? Então esse é um ciclo maior que está acontecendo. Se nós pegarmos ciclos que estão menores, assim, que a gente está vendo, a gente tem um ciclo maior que a gente chama de planetas que regem um período, né? E a gente tem os 36 anos regidos por Saturno. E aqui começa a história que é interessante, porque antes nós tínhamos os 36 anos regidos pelo Sol. E Saturno, ele é o último planeta que a gente enxerga, né, a olho nu. Então, ele seria o limite da fronteira da Sim. nossa visão de espaço, né? Então, quando a gente busca entender um pouquinho o que significa Saturno, que olha só que interessante, a Lua tem um ciclo de 29, né, quando fecha 28 dias, no 29º ele começa um novo ciclo. Saturno faz a mesma coisa, mas em questão de anos. 28 anos, quando chegar a 29, a gente começa um novo ciclo. Então, os dois, eles têm uma correlação muito grande para esse ciclo dos 7 Sim. dias, 7 anos, né? E aí a gente vai achando essas similaridades entre eles, né? Os dois regem estrutura emocional, a estrutura. E o Saturno rege essa estrutura, né? O limite, a fronteira final, aquilo que estrutura, que organiza. E por isso que ele é chamado assim de o Senhor do Karma, o Senhor do Tempo, o Cronos, né? Porque ele faz exatamente essa contenção, né, desse limite do universo. E aí, se a gente vai para esse arquétipo saturnino, que é também conhecido como Fênix, como o velho Sim. sábio, né? A gente tem esse cara da foice, né? Que vai lá e ele traz aquele plantio, né? Ele é um momento de ceifar, ele é um ceifador, né? Todo mundo que tem uma foice é um ceifador.
Então, ele era relacionado à questão de ceifar vidas, ceifar tempos, né? Toda essa questão da, da, daquele Deus que nos coloca, né, em confronto com o nosso próprio destino, com o nosso karma, com a nossa... E não num sentido punitivo de karma, Uhum. mas simplesmente assim, plantou batata, colheu batata. O Sim. karma, ele não é uma questão de... ele é uma escolha no sentido do que tu vai fazer, mas ele é um resultado daquilo que você fez, né? Então, Uhum. é como se esse fosse um momento que nós estamos sendo confrontados com o resultado daquilo que a gente plantou. E ele é bem interessante porque ele é a cabra montesa, Sim. ela é o pico, né, o sol do meio-dia, né, para onde a gente almeja chegar como grupo social também. Então, ele é um momento em que nós, como seres sociais, somos confrontados com a forma que a gente está vivendo, né? E ele coloca em xeque as nossas estruturas, as nossas instituições, né? O lugar que eu almejo chegar, né? E eu tenho que entender que esse lugar que eu chego lá, ele é o lugar que eu vou estar colaborando com o social, com o meu papel ali dentro dessa Sim. sociedade, né? Então, ele tem essa função. E aí, a gente vai vendo assim, ok, então tem esses planetas que estão mais relacionados à nossa parte da consciência, que seria Sol, Lua, as emoções, o ascendente, que são planetas que, se a gente for pensar naquela famosa montanhazinha lá do Jung, eles estariam na ponta. Eles Sim. teriam uma relação mais com aquilo que é consciente para a gente, né? Depois deles, a gente tem planetas que são de funções mais Mercúrio, né, que é da fala, comunicação, Vênus, que é dos afetos, Marte, da força, né? E aí a gente tem planetas sociais, que são Júpiter e Saturno, e até aí termina a fronteira. Ok, a gente enxerga esses planetas, né? Sim. Depois disso, a gente tem o que a gente chama de planetas que já estão dentro da parte do inconsciente, Uhum. né? Que são os planetas transpessoais. E eles são transpessoais porque eles são planetas geracionais, né? Eles estão além do consciente, do nosso inconsciente pessoal, familiar, cultural. Eles são geracionais porque eles ficam muito tempo dentro de um signo, por exemplo, assim, Urano fica 7 anos num signo, Netuno fica 14. Então, eles Uhum. mexem com uma geração inteira, né? Eles mexem com valores de uma geração inteira. E como tudo aquilo que emerge de um lugar transpessoal, eles são deuses que são mais tônicos, deuses mais luminosos, mais difíceis de a gente perceber a atuação dele dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso Sim. consciente, né? Por causa disso, né? Então, à medida que esses planetas eles vão se fazendo aspectos com os nossos planetas pessoais, e isso é bem importante, porque cada um de nós e cada época ela tem um zeitgeist, um espírito de época, né? Nós Sim. temos o nosso design, o nosso desenho, o nosso desígnio, né? Quem faz mapa sabe, né? Sim. E a gente tá aqui nasce com os nossos desafios, com os nossos potenciais, e depois, à medida que os planetas vão andando, que eles vão progredindo, que as coisas vão acontecendo, a gente é colocado, confrontado, né, com esse movimento atual dentro do nosso mapa pessoal. Por isso que a Uhum. gente tem que estar sempre pensando de que maneira com que essas duas questões se interrelacionam. Aquilo que é do inconsciente, ou meu pessoal, a minha forma de lidar, e aquilo que está no coletivo. Sim. Porque o coletivo todos nós vamos experimentar, mas cada um de nós vai vivenciar de forma diferente, né? Como a gente vai lidar com isso que está emergindo. Uhum. E aí, o que que acontece? Aí agora que a gente vai começar a entrar para esses detalhes do agora, né? Então, a gente vai vendo assim, tá?
como é que cada coisa vai atuar em cima do nosso próprio mapa, do nosso próprio instante, né? Porque aí que está o pulo do gato, né? É entender como é que esse externo se relaciona com a nossa história. Então, eu gosto muito de pegar, né, aquela palestra que a gente fez o ano passado. Agora já vou entrar um pouquinho de pessoal aqui, né, para esse Sim, ano. Quando a gente fez o mapa do ano de 2019, né, a gente comentou assim como que ele estava distribuído, né, quais são as coisas, quem regia o ano. Então, era um ano regido por Marte. E Marte, sim, ele é, na astrologia tradicional, um dos maléficos, né? Então, Marte, com um ciclo maior de Saturno, era uma junção, né? E vamos pensar que esse 2019, na real, ele para a gente, dentro da astrologia, ele só termina em março, quando começa o ano novo. o ano novo astrológico, que começa no signo de Áries, né? Sim, Então, a gente está considerando esse período, esse ciclo. A gente acabou de ter o final do ano astrológico da regência desse Marte, né? E aí, quando a gente fez o mapa, eu comentei assim, esse é um mapa que pode ser que muita gente adoeça. sim, Por que que eu falei? Tá aqui, né? Que a gente fala e a gente comenta e mostra. Por que que eu cheguei nessa dedução? Porque tinha uma conjunção de planetas na casa 6, que é uma casa que fala sobre um tema de saúde, né? Então sim, eu falei, pode ser que a gente lide muito com saúde nesse ano, né, de 2019. E a lua estava cheia em Virgem. Eu disse, o que será que pode acontecer na casa 12, que tem a ver com coletivo, né? A gente falou sobre o aumento da possibilidade de violência, porque sim, e foi realmente um ano que aumentou, e até interessante, porque foi um ano que entrou Marte quadrado com Vênus. E aí eu comentei, olha, pode ter um aumento da violência contra a mulher, e a gente realmente teve meu Deus, né, um ano com um sim, aumento de feminicídio. A gente teve toda essa questão desse 2019 até esse período agora, e é interessante se a gente observar, né, agora falar desse tempo de agora, essa sim, história do coronavírus, ele apareceu nesse último pedacinho, né, de dezembro em diante, mais ou menos, né, até esse 20 de março, quando começou o ano de 2020. sim. Então, vamos lá. Vamos para esse ano de 2020 e vamos ver. Primeiro assim, ó, a gente já estava esperando, né, essa famosa conjunção de Capricórnio, porque o Uhum. que que aconteceu? Vamos para esses planetas exteriores, né, esses planetas transpessoais, onde é que eles andam hoje, né? Daí a gente vai entender um pouquinho dele, vamos falar sobre Plutão especificamente, né? E vamos falar sobre Netuno um pouquinho, mas assim, ó, essa Plutão ele entrou no signo de Capricórnio em 2008, quando teve aquele grande crash na questão econômica, tudo, né? E, e aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre Plutão, porque Plutão ele é um deus que é chamado de Hades, né? O senhor do submundo, dos ínferos, né? E Sim, ele é o planeta mais distante que a gente tem, né, dentro da nossa esfera assim, de planetas, né? Então é aquilo que a gente tem de mais obscuro, mais imperceptível, né? Dentro dessa consciência que a gente traz. E ele foi descoberto mais ou menos em 1930, mais ou menos, não bem, em 1930, e a gente tem que entender o que estava acontecendo naquele período da descoberta dele, né, para a gente começar a entender os efeitos dele dentro da nossa história hoje. Essa época foi a época da fissura do átomo, foi essa uhum. época que estavam descobrindo a bomba atômica, estava se pesquisando o inconsciente de uma forma mais forte, né? Então ele tem uma relação com manipulações, com massa, com aquilo que está né? Submundo. Ele é Hades, ele é e aqui é super interessante porque ele é
um deus dos ínferos, que está para baixo, né? Tudo aquilo que Uhum. está abaixo e que a gente não enxerga tem uma relação com Hades, né? Sim, Inclusive esse vírus, se a gente for pensar dentro do nosso organismo, a parte da astrologia médica mais moderna associa ela, às vezes, ao câncer, o Netuno, e esses planetas que a gente não vai vendo, que vão acontecendo de forma sorrateira, né, dentro do nosso ser, né? sim. E aí a gente vai percebendo essa ação dele. E ele tinha um capacete dentro do mito dele, porque aconteceu o seguinte: teve uma guerra dos deuses, né, contra Saturno, que era um titã. Saturno, ele tinha uma característica bem interessante, porque ele comia os filhos dele. Ele não queria que ninguém destronasse ele, porque tinha um vaticínio que ele ia ser destronado por algum dos filhos. Porque ele já tinha castrado o pai dele, que era Urano, né? Então, para evitar esse problema mais tarde com ele, o que ele ia fazendo? Ele ia comendo todos os filhos, né? E ele só não conseguiu comer Júpiter, porque lá pelas tantas, a Gaia, que era a mãe, porque ele ficava produzindo filhos sem parar, né? Reia, Gaia, ela pegou e salvou o Júpiter, enrolou e deu uma pedra para ele, ele comeu uma pedra, e aí o Zeus, Júpiter, né? Cresceu e ele conseguiu salvar os irmãos dele para eles fazerem uma guerra para destronar Saturno. Sim. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram, claro, eles ganharam a guerra, né? Tiraram Saturno, né? Então, ele foi separado, né? Os espaços foram separados entre esses deuses vencedores. Então, o Júpiter ficou com a parte do Olimpo, né? A parte dos humanos aqui. Netuno ficou com o mundo das águas, e que tem a ver com o inconsciente, com as emoções, e Plutão ficou com o submundo. E nesse submundo a gente encontra todo o lixo, né? Mas também toda a riqueza. E Uhum. aí que a gente vai chegar nesse lugar, né? Onde a gente está vivendo hoje, desse momento. Até li um texto que eu achei super interessante, que ele falava assim que é um momento que a gente pode encontrar um buraco ou um portal, né? Sim, Porque Plutão é um deus da morte e ele está falando para a gente desse momento que a gente se depara com aquela coisa que tu não pode controlar. Então ele fala sobre tabus, sobre medo, sobre sexualidade, sobre tudo aquilo que emerge como uma força muito primitiva do inconsciente e que assola, né, que entra dentro dessa consciência e que nos coloca, que nos confronta com todas essas questões. Por isso ele foi atribuído ao signo de Escorpião, que é um sim, signo que rege a morte, transformação, né? E esses mergulhos do inconsciente nesse reino. Então, o Hades, ele é o senhor dos mortos e ele carrega a psique. Tem uma coisa bem interessante, porque o que ele fez? Ele saiu algumas vezes do submundo com esse capacete de invisibilidade dele, e numa das vezes ele sequestrou a Perséfone. Então, sim, quando Plutão entra na história nossa, ele não entra de bonzinho, ele não entra com convite, né? Ele entra com uma espécie de um sequestro. A gente é sequestrado por Plutão, sequestrado por essas. Ninguém vai para a morte assim de livre, espontânea vontade para aquilo que a gente tem medo, né? Que a gente acha que porque a gente tem uma postura meio arrogante, às vezes, de achar que a gente controla tudo, né? uhum. E aí vem Plutão e coloca a gente de frente com situações que estão além da nossa força, né? Nosso controle. Exato. Então, tem uma das coisas assim que Plutão fala, que é quando ele coloca a gente em confronto com forças biológicas, forças que estão políticas, sociais, militares, além da nossa possibilidade, porque ele está trabalhando de uma forma coletiva e muito Sim, intensa. E quando aconteceu essa famosa, que nós ia falar antes, conjunção de Capricórnio, se uniram esses três planetas. Júpiter, que amplia tudo que toca, porque ele é um deus que fecunda tudo que ele
tudo que ele toca, né, dentro de um mapa, dentro de um momento. Plutão, que trabalha com essa questão da morte e transformação. E Saturno, que faz com que as coisas se materializem, vamos dizer assim, né? Saturno traz para o mundo da realidade. A gente, a partir disso, tem esse confronto, né? Essas três forças que começam a atuar junto. Então, quando o Plutão entrou dentro do signo de Capricórnio, ele já veio fazendo essas transformações a nível de instituições, mas o que ele fala? Ele fala que esse assunto entrou para a gente nesse momento. Ele não disse se a gente vai conseguir passar de uma forma boa, que a gente está sendo confrontado, nós como civilização e nós como pessoalmente, né? A gente está sendo confrontado nesse desafio agora, né? Qual vai ser a resposta, os resultados que a gente vai trazer para esse momento vai ser uma questão pessoal, né? Mas o que acontece? O sistema, do jeito que ele vinha sendo, os astrólogos já estão falando, 2020 vai ser uma data limite, né? Uma data final. E a gente falava isso há tempo, por causa dessa conjunção. Eu acho que ninguém de nós ficou pensando assim, tipo, vai vir um vírus invisível, vai fechar todas as fronteiras, porque se a gente pensar Saturno tem a ver com fronteiras, né? Então a gente está falando sobre isso, sobre fronteiras. E de repente vem um inimigo invisível e transforma a vida do mundo, de todo mundo, né? Não é a tua, minha, nossa vida, né? De repente a gente vê o mundo inteiro se unindo contra um inimigo invisível que ninguém vê, né? Mas que fez mudar a forma de viver das pessoas e que vai mudar, porque o mundo nunca vai ser o mesmo depois disso, né? A gente vai ter que repensar a forma de viver o mundo de uma forma diferente. E aí a gente vai ter que pensar em novas formas de conviver assim, com recursos, né? De que forma que a gente lida com o nosso tempo. Isso é uma coisa assim, pensa bem que louco, né? Porque Saturno é um deus do tempo. E de repente a gente que sempre falava que não tinha tempo para nada, é obrigado a ficar sozinho, olha Saturno, isolado, saturninamente, né, dentro da sua história, é convidado a mergulhar dentro do seu próprio interior, dos seus próprios medos, né, e confrontar isso de uma forma assim que não foi uma escolha pessoal, não é assim, inclusive a gente está na semana da Páscoa, né, que tem a ver exatamente com esse período de reclusão, de quarentena, e que tem simbolicamente a gente atravessa esse momento assim de mergulho, né, foi bem depois do Carnaval, eles têm uma relação muito grande com essas luas de final e de recomeço. Então a gente está passando um ciclo de final e recomeço, com uma possibilidade toda de renascer. E que como é que vai ser feito isso, né? De que forma vai ser feito isso, né? Então, são tudo questões que estão sendo levantadas para nós nesse momento, né? E aí, se a gente pegar essa história de, ok, então vamos ver assim, agora vem o ciclo de 2020. Quais são os desafios deste ano, assim, para nós, né? Então, eu comecei a levantar assim, o que a gente tem primeiro? Um ano regido pelo Sol. Então, é um ano solar que bota para a gente em confronto com Apolo, vamos dizer que seria o deus desse ano, né? E Apolo, ele é o deus máximo, que ele vai iluminar e trazer a luz. E daí ele vai trazer, ao mesmo tempo que ele traz a luz, as sombras mais coletivas, né? E Plutão fala exatamente dessas sombras coletivas que emergem. Então não vai vir só coisinha bonitinha e boa, até porque dentro desse Plutão, desse momento que vem emergindo uma série de questões assim, com o fascismo, com uma contenção, uma hierarquia, uma volta de valores autoritários extremamente violentos às vezes, né?
E então, tudo isso vindo para cá, num ano solar, é como se fosse o auge, né? O Sol também rege os governantes, né? Sim. Assim como a Lua rege o povo dentro do mapa. Então, é um ano que os governantes, tudo que eles fazem, as ações que eles têm, deixam de ter. E aqui eu não estou falando de Brasil, né? Eu estou falando No mundo. de mundo, né? Porque esse mapa ele acontece para o mundo inteiro. Olha só que interessante, essa conjunção de. Agora eu vou falar um pouquinho do Brasil, né? Essa conjunção do Capricórnio, ela acontece no mapa 12 do Brasil, na casa 12 do Brasil, né? Se a gente pensar que o ascendente do Brasil é Aquário. Então, a casa 12 é uma casa kármica, e é uma casa que rege hospitais, que rege. Sim. Então, a gente pode imaginar que para o Brasil vai ter um confronto sério nessa questão, né? E tem uma outra coisa, porque isso aí rege uma reclusão, que é fica em casa, né? Fique recluso, né? Durante um tempo, né? Até que isso aí passe esse efeito. Tá ali as mensagens, porque a astrologia ela serve para isso, né? Para a gente entender a nossa vida, as luzes dela e conseguindo organizar. Tem momentos que uma coisa está super aberta para a gente, né? Então, por que que eu vou pegar uma estrada diferente se naquele momento eu tenho uma área da minha vida que está facilitada e uma área que está difícil, né? E ela Uhum. ajuda a gente exatamente a perceber esses caminhos, né? Então, se a gente for falar em 2020, nós temos esse ano regido pelo Sol. E o Sol, a gente vamos pensar no Apolo. O Apolo tinha ele, né? Agora vamos entrar nos mitos um pouquinho, né? Ele tinha a irmã dele, que era a Artemis, né? Era o Sol e a Lua. E eles competiam. E o Sol, o Apolo, era o deus mais lindo que existia. E mesmo sendo o deus mais lindo, ele não foi feliz nas relações. Olha só que interessante, né? Todo aquele deus apolíneo, né? Toda aquela história assim, e ele acaba ficando sozinho, porque ele tem um brilho tão forte, uma questão de, às vezes, que é o lado negativo solar, que é uma coisa de arrogância, de só eu brilho, né? Que fica difícil de. Ele. Deus gato. É, É isso aí, né? é. Apolo é. Daí. Aí. Faz a kármica do Brasil. Ah, depois eu vou responder 1000 perguntas, depois vamos falar tudo isso, né? Mas deixa eu seguir aqui meu Sim. Apolo, né? E aí o Apolo, ele tem essa questão. E tem uma coisa bem interessante, porque o Apolo regia a música, a profecia, regia a Olha. medicina. Olha só, ele que foi o deus que ensinou o Esculápio, né? O deus da medicina, que depois foi professor do Hipócrates, né? Então, Sim. tem uma coisa de medicina junto esse ano. Então, esse momento, ele pode ser um momento curativo para a gente, se a gente for pensar em termos de jornada pessoal, em termos Sim. de Sol tem a ver, se a gente pensar também, o Sol, ele faz uma jornada em todos os 12 signos ao longo do ano, e a gente fala sobre isso, sobre o caminho do herói, que é o processo de individuação, o Uhum. processo de entrar em como é que é, de entrar em contato, né, com o nosso eu, né, com o nosso e fazer essa caminhada, né? E tem uma coisa interessante que o Sol, alquimicamente, que é o ouro, né? E o elemento dele é um enxofre. Então tem a ver com aquele elemento do fogo, aquele elemento ígneo que queima, né? E ele tem a ver com o leão, né? Dentro, ele é o regente, o Sol rege o leão. Se a gente pensar nessa caminhada da jornada solar, a gente pensa nos 12 trabalhos de Hércules, como os 12 signos, como 12 estações de autoconhecimento que a gente vai fazer ao longo desse ano, né? Essas 12 estações. A primeira tarefa, né, do Hércules foi matar o leão de Nemeia, que ele mata esguelado, né? Porque era um leão que nenhuma arma, nenhuma lança feria a pele Conseguiu. do leão, né?
Isso, então ele tem que entrar numa caverna, ou seja, entrar no interior dele mesmo, né? Fazer esse processo de mergulho interno, ir lá e por isso daí que vem o famoso mata-leão, né? Leão, é, O eu matar um leão mata-leão, por o dia. mata-leão, ele vem porque o leão foi morto assim, né? Pelo Hércules, né? E aí ele tira essa roupa, tira a roupa não, ele tira a pele do leão e faz uma roupa para ele. E ele faz os outros 12 trabalhos com essa, quando a gente consegue, né, trazer de volta aquele eu da gente e colocar essa capa de quem eu sou realmente, né, a gente consegue fazer essa nossa caminhada, a gente está ligado com aquilo que o nosso coração traz. E aí, então, esse Deus faz essa caminhada, né, o Hércules, esse semideus, assim. E aí, se a gente voltar para o Apolo, a gente pensa que ele rege música, matemática, medicina, profecia. E o oráculo de Delfos, ele foi feito em homenagem a Apolo. E aí, nesse oráculo, existia as aptonisa, as sacerdotisas que mascavam uma folha de louro, né? E elas aspiravam uma fumaça que saía de baixo, né? E a partir dessa fumaça, elas conseguiam fazer o oráculo de Delfos. Elas falavam a profecia para quem buscava a informação do oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos, ele trazia duas frases escritas no frontispício dele, que era uma frase era conhece-te a ti mesmo, Mesmo, sim. claro, que na real é um ano voltado para a individuação, exatamente, para esse ano de entrar em contato consigo Consigo mesmo, mesmo. exatamente, para mim brilhar a partir daquilo que eu realmente sou. Conhece-te a ti mesmo, porque a gente vai se conhecer não só nas épocas de glória e de luz, mas nas épocas em que a nossa luz é confrontada com as nossas sombras. Então a gente está num momento de confronto das sombras. O isolamento faz a gente se conhecer, com certeza, faz a gente entrar em contato com o que tem lá dentro, né? Com o que a gente não mente para a gente mesmo. E a Sim. gente percebeu no começo do isolamento que era aquele papapá, vai, fala, fala, fala. De repente começou a ficar aquele silêncio, as pessoas entram menos, né? E daí vai existindo. E a gente também vai entrando em contato com medos da gente, Sim. com várias questões que a gente acha, assim, e com a própria morte, com a finitude, com a nossa falta de controle, né? De situações, às vezes, né? Então, assim, e a outra frase que tinha lá era nada em excesso. E um dos únicos pecados para os deuses era o pecado da híbris ou da ubris, quando a gente quer se comparar a um deus, né? Quando a gente se coloca numa situação além daquilo que a gente é, né? E, e daí, assim, é um ano que a gente está nesse confronto, né? E aí, assim, tá, vamos fazer esse mapa da entrada do ano, vamos ver quais são os desafios desse ano. Aí vamos lá, fiz o mapa da entrada do ano, e aí eu vou apresentar, né? Acho que o povo já viu esse mapa. E chama atenção uma coisa muito forte, né? Porque a gente tem os planetas Todos na parte embaixo. todos embaixo, né? Então, uma coisa que chama muito atenção é que para o Jung, quando ele estava estudando, né, que ele foi um grande estudioso de astrologia, essa parte mais de baixo do mapa tem a ver com a introversão, né? A parte de cima a extroversão e a parte de baixo a introversão. Então, ele é um ano que, por mais que seja um ano de sol, é um ano de introversão, porque é como se Uhum. toda a energia psíquica da gente estivesse sendo convidada, convocada, nem é convidada, né? Porque não é assim uma coisa assim que a gente tem uma escolha em si, né? A gente está sendo convocado a fazer esse mergulho interior, né? Esse ano de uma forma muito mais forte. E aí a gente tem todos esses planetas na parte de baixo, e aí olha só que loucuríssima, né? Se a gente for pensar. Quem que entrou de ascendente do ano? Capricórnio, Marte, Júpiter conjunto, né? Plutão logo ali. Então a gente tem um desafio
desafio, né, de ascendente ou de ação, porque o ascendente tem a ver com a ação também, de entrar nessa questão capricorniana da realidade, de se confrontar, de confrontar com todos essa sombra, esses medos. Eu até anotei aqui em algum lugar, que eu já perdi, que eu já anotei tanta coisa, né? Mas eu anotei uma questão assim, porque o Jung falou aqui, ó, quer ver uma coisa que ele falava sobre quando a gente é confrontado com forças que são forças coletivas, é como se tu fosse lutar contra um tsunami, né? Não existe Sim. uma forma. A única forma de tentar permanecer dentro, né? Porque a gente não vai lutar contra essa força, porque ela é maior que a gente, ela é transpessoal, ela irrompe. É permanecer no centro. Essa é a única tentativa, né? A melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é essa tentativa de ir para o centro. E nesse ano solar, ele já desafia, né? Ele já coloca isso como uma proposta do ano de ir para o centro de si mesmo, né? Então, pegando num um livro que também eu gosto muito, que é aquele Cosmos e Psique, né, do Richard Tarnas, que ele fala sobre ciclos e grandes ciclos da humanidade, e ele fala que cada vez que Plutão e Saturno se encontram, a gente está sob efeitos. Então, olha só o que ele anotou aqui, eu anotei. Ele botou assim, governos totalitários, Sim. botou aqui, assim, ó, acontecimentos opressivos de consequências perduráveis, violência e morte em grande escala, fim de uma ordem estabelecida. Então, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que uma ordem que vinha acontecendo há muito tempo, ela está morrendo, ela está se transformando. E isso aí, ele acaba sendo também, fazendo uma outra analogia, a gente tem essas conjunções, depois dessa, a gente tem uma de Júpiter com Saturno, que são conjunções que acontecem de 20 em 20 anos, e elas vinham acontecendo há 800 anos dentro de signos do elemento Terra, que Hum, Terra fala sobre a materialidade, sobre o ter. E aí, pela primeira vez, no final desse ano, no dia 20 de dezembro desse ano, agora, olha só, 20 do ano de de- de- 2020, 20 de dezembro, essa conjunção vai acontecer pela primeira vez num signo de aquário, num hum, signo de ar. Então, a gente tem esse começo dessa transformação, desse período, que é esse período da era, que tem gente já anunciando, falando isso, a era do ter para a era do do ser, ser. né? É, exatamente, porque a gente vai passar de um lugar de materialidade para um lugar de coletividade, né? Porque Aquário é esse desafio da coletividade. É como se a gente entendesse, porque se a gente pensar nisso como jornada astrológica, quando a gente chega no topo da jornada, né, que a gente está lá no signo de Capricórnio, que é meu lugar social, minha posição no mais alto que eu tô, depois que eu chego no alto dessa montanha da Cabra, o que, que eu posso fazer lá em cima? Não tenho mais para cima onde Não ir. tem mais Eu para olho onde ir. não, eu olho para o lado, daí eu olho para Aquário e vejo a comunidade. Não adianta uma pessoa chegar sozinha lá no topo da montanha, sabe? Então, a gente vê essas transformações, Urano em Touro. E Urano em Touro, exatamente, porque a gente está vendo uma transformação dos sistemas, que são Sim. esses sistemas de quais são os valores. Urano em Touro, ele vai falar exatamente isso. Quais são os valores nossos da humanidade, né? Para que eu vou ter tanto dinheiro se eu não tenho como ocupar isso? Ou por que eu vou depredar a terra, né? E a gente tem mania de falar assim, porque o mundo pode acabar, porque a gente pode uma bomba, isso ou aquilo, né? Mas quem pode acabar de verdade é nós como espécie. Nós somos uma espécie muito recente na Terra, né? De quanto em quanto tempo Saturno e Plutão? 33 anos. De 33 em 33 anos. A gente
a Terra não vai morrer. Aliás, por Sim. sinal, a gente vê que a Terra vai muito bem, obrigado, né? Voltaram os peixes, a camada de ozônio está se regenerando. Os Isso faz a pandas gente ter voltaram a se acasalar no os zoológico. pandas lá, né? Todo mundo espiando os pandas, não tinha jeito dos pandas conseguir chegar perto do outro, né? Então a gente está vendo que os peixes no canal de Veneza, né? Os Sim. animais voltando. E a gente se pergunta nessa história assim, quem é o grande vírus da Terra, né? Como é O que é essa homem, né? forma virulenta de estar na Terra, né? E a gente pode pensar uma outra forma. E uma das grandes questões é de entender, que eu acho interessante, porque Capricórnio e Saturno, ele tem uma postura de verticalidade, né? De hierarquia, de Sim. ordem, né? Então ele tem essa coisa, eu mando e tu obedece, né? Isso é Capricórnio, tem a ver com Fênix, o pai rígido, né? O pai severo. E Aquário, ele tem a ver com a irmandade, essa questão de linearidade aqui, de verticalidade, ele passa para um lugar de circularidade, sabe? Então é aquela coisa de alteridade. Eu te vejo, tu me vê, nós somos Sim. irmãos, mas de uma coisa bem interessante, porque o aquário ele não é uma coisa que somos todos iguais. Não. O aquário é onde a gente consegue ter o máximo da individualidade, quem eu sou como indivíduo, como processo de individuação, mas que eu coloco esse meu indivíduo a A serviço serviço do outro. do É, outro, fazendo aquilo que eu sei de melhor, sabe? Então, é. cada um entra nesse coletivo com aquilo que sabe, né? Então, voltando lá nessa história aqui, voltando na história do Apolo e voltando na história do Sol, é um ano que, de alguma forma, existe uma medicina para ser feita esse ano em cima de cada um de nós. Sim. E eu estava olhando assim, porque a gente tem observado os astrólogos, daí tem ali por 29 de junho, se não me lembro, se não me engano, entra Marte e entra em Áries, né? E aí ele vai ficar em Áries até o final do ano. Daí, vai ter guerra, não vai ter guerra, o que, que vai ser esse Áries, né? O que esse Marte em Áries, né? Mas o Marte e Áries, ele rege o nosso sistema de defesa imunológico. Sim. Então, se a gente for pensar, ele é um momento que a gente pode estar regenerando o nosso próprio sistema imunológico, ele pode ter mais força durante esse período, né? E que é alguma coisa mais que eu queria falar de Apolo, que eu acho interessante, assim, que tem uma coisa assim, que o Apolo, ele era um deus, que ao mesmo tempo que ele trazia essa questão da mente muito clara, essa questão, ele trazia um lado que é um lado sensível também, porque se ele vai reger, se a gente pensar a música, a Sim. medicina, a matemática, ele faz um desafio entre a gente entrar numa parte da consciência, mas de uma consciência mais voltada para os sentimentos. E ele escutava, quando ele tinha esse oráculo de Delfos, ele escutava a pitonisa, né? Que é esse inconsciente coletivo, né? Essa serpente que vinha, né? Se a gente pensar na serpente que vinha, então ela traz esse poder vital que está ali embaixo e através do Sol, né, ele organiza esse poder, ele traz ordem ao caos, né? Então, esse é um desafio de trazer ordem ao caos, É. né? Trazer todo esse poder que está lá embaixo à luz do coletivo, né? Do coletivo à luz da consciência. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, que toda essa questão desse Deus, né, que é esse Deus que mergulha, que sai lá de baixo, ele tem uma relação com todas essas deidades, né, com todos esses símbolos que são sequestrados, que são carregados, que são Uhum. destroçados, que vão, mergulham lá e emergem desse lugar, né? Emergem com mais sabedoria, né? Com mais consciência, com mais força. E é isso que a gente está sendo Convidada desafiado. a A fazer. gente está nesse momento de emergir, de morrer, de se transformar, né?
em termos coletivos, pessoais e coletivos, né? Esse é o grande desafio dessa época. E aí, voltando para esse ano de hoje, né, de 2020, a gente entrou nesse ano com a Lua em Aquário, né? Então, a gente é uma coisa que muito do que vai ser feito vai ser através da conscientização pessoal, né? Cada um se conscientizando do seu papel dentro de uma comunidade, né? Quando eu me cuido, eu te cuido, né? Sim. Quando nós duas nos cuidamos, a gente cuida do nosso entorno. Então, é assim que vai acontecendo as mudanças. Tem uma outra coisa que eu acho bem interessante também, que a gente vale lembrar, que Netuno, né, que é um planeta, esses 3 planetas que são os transpessoais, né? Como ficam os capricornianos esse ano? Ah, Deus, faz horas que os capricornianos estão aí demandados, né? Mas esses 3 planetas, né? Netuno, ele entrou no ano de 2012, ele entrou em Peixes. Então, a gente teve, quando ele entrou em Peixes, uma necessidade, né, de religiosidade muito grande. Sim. E de religiosidade no sentido de conexão com o divino, né? E isso faz com que a gente entre, às vezes, numa questão de tentativa de achar sempre um Deus salvador, um mito, um guru, alguma coisa que venha de fora, que salve um presidente, um isso, um aquilo, né? E não é por aí. O que Saturno traz para a gente é essa questão da realidade e da responsabilidade. A responsabilidade é pessoal, não vai vir ninguém salvador de fora, não vai vir um momento que a gente vai passar um portal e o mundo vai magicamente mudar, como se mudasse de fora para dentro. O mundo é feito de nós, seres humanos. Então, se a gente quer que um novo mundo aconteça, né, a gente tem que mudar, De né? A dentro gente para tem que fora. mudar de dentro para fora, do nosso pequeno lugar até o grande lugar, né? Porque daí que pode acontecer uma mudança, né, social. E a gente está num momento de confronto, porque todo o momento assim, ele traz aquilo que é de melhor e pior do ser humano. Então a gente vê atos assim maravilhosos, né? E ao mesmo tempo um monte de hacker, um monte de pirataria, um monte das coisas que são plutonianas, mais baixa que tem ao mesmo tempo dentro da civilização, né? Então a gente tem esse desafio, né? De entrar em contato, mas a gente não sabe bem o que vai acontecer, né? O que vai emergir disso. A gente está naquele momento que a gente está entrando nisso, né? E essa questão netuniana em peixes pode fazer com que a gente fique muito cego, achando que Deus salva o que vem, né? Que vem de fora, uma mudança, ou que e a gente tende a atribuir para o divino, né, todas as coisas como se ele fosse um lugar punidor ou culpado. E a natureza não tem essa questão de punir, né? Ela não manda vírus por uma punição ou isso ou aquilo. Ela simplesmente vai cumprindo, né, a história dela, né? Estou aqui olhando quanto tempo nós temos, guria. Então, Ainda tem mais, porque nós saímos e então, voltamos. Ainda tem então até tá. as 21 e 25 por aí. Então, beleza. Então, a natureza ela vai cumprindo essa função dela, né? E essa tentativa, né, netuniana, ela é de regressão muitas vezes, né? E faz com que a gente tente voltar para aquele lugar Conhecido, urobórico, para né? aquele útero, para aquela coisa assim, tipo, vem alguém e me salva, né? E esse momento saturnino e plutoniano é exatamente o contrário disso, né? No sentido de que cada um tem que se colocar, se confrontar com as suas histórias, né? Porque a partir disso que surgem essas sementes de transformação de um tempo novo. E então, o que a gente está experimentando a nível transpessoal? A gente está experimentando essa mudança de valores, que é Urano em Touro,
E isso aí eu fiquei pensando, e eu tenho observado assim, eu acho que fora essa questão dos valores em si, para que servem os valores, né? Porque a gente que atribui valor a alguma coisa, né? Nada tem valor. Se eu não me interesso, não tem Sim. valor, né? E se eu preciso de saúde e eu não tenho, eu posso ter todo. Morreu o cara que é o dono do Santander, né? Com todo o dinheiro dele lá na Espanha, morreu, né? Então, quer Sim. dizer, a gente começa a se confrontar com essas questões do que vale, né? O que vale de Uhum. tempo, o que vale. E uma das coisas, outra coisa que é interessante, porque se a gente pensar que que Urano entrou ali, ele entra com aquela questão também de outros tipos de Bitcoin e outros tipos De formas, de formas, né? A questão das trocas, os bancos de tempo, as questões cooperativadas, né? Isso também entrou. E eu acho que vai existir um retorno muito grande à Terra, mas não numa forma antiga de voltar à Terra, né? Usando aquela Uhum. coisa uraniana da tecnologia, né? O que a gente tem de melhor, mas de uma forma coletiva, Sim. permacultura, muito, eu acho que vai voltar, sim, uma série Comunidades de sustentáveis. comunidades É, exatamente comunidades. E autossustentáveis, né? A até gente já... educação também, comunidade de aprendizagem, educação vai Isso, mudar. isso, e Exatamente até isso. essa questão de como... isso é uma coisa bem interessante, porque o Sol entrou na casa 3, então ele vai entrar também, muito aquariano, ele vai entrar também nessa questão da comunicação, né? Como que vão se dar as novas formas. Uma coisa que a gente está descobrindo, né, é que a gente não precisa sair tanto, né? Que tem outras formas de troca, né? Estamos nós aqui, né? Esse ano, atenção, vou começar um curso novo de astrologia pela primeira vez, Uhul! online, né? Online. Porque, não, agora dia 20 vou começar a partir de amanhã, né, na minha página, que eu gosto de escrever esse diário de bordo, que eu já faço há Sim. anos, né? Porque é uma curtição para mim acordar e olhar isso e pensar como que tá o céu, né? E fazer essas correlações, né? E aí a gente vai estudar assim, pô, quais são as prioridades que eu tenho? Preciso sair tanto? Quais são os valores, né? Porque escassez. Saturno tem a ver com escassez, né? Dentro da astrologia tradicional. Então, ela tem a ver assim com estocar os grãos. Como é que eu estoco os grãos, né? Como que eu faço para guardar os meus recursos, né? Quais são os Sim. recursos que são importantes? Quando eu tenho recursos a mais, aquilo já não é mais meu, aquilo já é do Uhum. coletivo. Para que que eu tenho, para que eu preciso de tantos recursos, né? Então, todas essas questões estão sendo confrontadas, né? Essas nossas prioridades, essa nossa forma, essa forma que a gente lida com o mundo, né? Se a gente pensar nessa lua aquariana, ela está falando dessa lua de povo. E tem uma coisa assim, porque esse ano, essa lua aquariana, ela entrou em quadratura com Vênus, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, vontade de ficar respondendo tudo ao mesmo tempo, É. né? Fico umas três mentes, assim, as camadas vão olhando, né? Mas depois eu juro que vou entrar e vou falar com todo mundo. Mas, gente, falem comigo, eu tenho uma página lá no Face E tem o e Insta também que escrevo, está aí. André Sim. Onaiser, e pronto, né? O diário de bordo. E tá, voltando nessa lua aí, essa lua entrou quadrado com Vênus. E eu acho que isso aí faz com que aumente a violência doméstica esse ano, né? Se a gente... Infelizmente, é. Exatamente, né? Porque a lua tem a ver com esse lugar do lar, né? E aí eu acho que ao invés de existir tanto esse ataque de feminicídio, a violência esse ano ela tá mais doméstica, né? E é uma violência também contra o povo, contra o querer do povo, né? E ela está na casa 2, então a gente está revendo valores também, revendo Sim. valores financeiros, né? E recursos, a forma que eu uso para O ganhar os dinheiro. meus recursos. E ela em aquário, uma das formas é através dessas formas compartilhadas, dessas formas de rede, né?
e que são preços mais acessíveis, são valores mais acessíveis, porque tu atinge mais gente ao mesmo tempo. Uhum. Então, a gente tem que repensar nessa forma também, o que que se troca nisso, né? De como que a gente faz essas trocas. Tem uma outra coisa interessante, porque Mercúrio entra em peixes, né? E Mercúrio em peixes, ele está em queda e em exílio. Então, a gente vai ter um ano inteiro, às vezes, confuso na questão da comunicação, como a gente já tem visto, né? Porque ele está bem confuso, né? Um diz, desdiz. Então, ele é um ano em que até o Sol está na casa 3 e Netuno está na casa 3. Então, tem uma coisa assim da gente prestar atenção muito forte da forma que a gente se comunica, né? Porque isso aí ele vai tá desafiado, assim, para Sim, dizer esse ano. Mas em compensação, para arte, para música, para essas coisas que são mais subjetivas da alma, ele facilita, né? Então nunca existe um planeta bom, um planeta ruim. Às vezes as pessoas perguntam, ai, meu mapa, isso é bom ou é ruim, né? Não existe, existe a gente entender a essência da gente e se colocar, né, afinada com essa essência que a gente tem, porque estou falando no ano de 2020 20 em 20. geral. Não falei dele. Eu só fiz um comentário que eu falei que toda essa conjunção entrou na casa 12 do Brasil, né? Foi o único Sim, comentário que eu fiz. Eu não fiz uma análise do mapa do Brasil, né? Mas eu estou falando que a casa 12 do Brasil é uma casa de coletivo. Então, se a gente for juntar essas duas casas, pensando assim, é como que eu, né, pessoalmente, porque isso aqui está no mapa da casa 1 do ano, sim, como que eu entro em contato com esse coletivo aqui nesse país Brasil, né? Qual o meu papel social nesse momento hoje, né? Qual o meu desafio social nesse momento hoje, né? Porque a gente vai passar por uns bocados aqui, né? E o próprio mapa, ele vai dando ao mesmo tempo soluções, porque se a gente for olhar aqui, estamos aqui a cabeça do dragão, está bem na casa 6. sim. E a casa 6 é uma casa de saúde, de ordem, de critérios, de organização, né? De prioridades, de conseguir organizar melhor a vida, selecionar melhor aquilo que é importante, né? E ela é uma casa diretamente ligada à saúde, né? Então, como que a gente faz a nossa saúde pessoal, a nossa saúde coletiva, né? De pensar a saúde de forma coletiva, né? Porque e aqui, a casa 6 é uma casa que tem uma analogia, vamos dizer, virginiana, é uma casa de álcool gel, a casa de lavar as mãos, sabe? Casa de ter esse cuidado de higiene, né? Porque Virgem, ele é um signo que trabalha, né, com essa questão de ver aquilo que está errado para ser corrigido. Então, ele é um ano em que a gente pode pegar, porque ele está no fim da caminhada da parte pessoal do mapa, dessa parte da introversão, né? A casa 6, a casa 1 é eu sou, 2 eu tenho, 3 eu penso, 4 eu sinto, 5 eu expresso, a 6 eu paro, organizo, analiso, crio critérios para mim passar para o mundo do coletivo, né? Então é um ano que a gente está sendo convidado a fazer essa caminhada interior para chegar nessa casa 6, para a gente fazer exatamente uma integração, né? Uma integração pessoal do eu, né? Para a gente conseguir passar por esse lugar do coletivo, né? Esse é um grande desafio da cabeça do Sim. dragão. E ele tá, olha só, a cabeça do dragão em câncer, que rege a nossa casa, os nossos ancestrais, o nosso lar. Então é como se a cabeça do dragão tá falando, ó, fica em casa, ajeita a tua casa E pessoal, olha como você se comunica com esses que estão em casa. Como você se exatamente. expressa. E até uma questão assim, se a gente pensar em termos em termos de constelação, é o lugar de a gente resgatar essa nossa ancestralidade, né? Sim. De reverenciar os ancestros, né? As raízes da gente, né? Organizar isso para que a gente... E
a nossa casa maior é o mundo, né? É a É, Terra, né? Se a gente for pensando. Então, essa pequena casa pessoal interna, para nossa casa lar aqui, para nossa casa cidade, para nossa casa país, para nossa casa terra, né? Então, é a partir desse lugar que a gente regenera. E a cabeça é o propósito do sim. ano, né? E a gente deixa um lugar de um lugar capricorniano, né? O que a gente está transformando são as estruturas capricornianas, né? Para que a gente entre nesse novo momento que a gente vai ter, nesse novo despertar que está aí acontecendo, né? Eu tenho impressão assim que com essa mudança dessa conjunção em Aquário, ela vai ser mais um dos sinalizadores do começo da era de Aquário, né? Sim. Porque a gente tem que pensar assim essa questão do matriarcado, né? O matriarcado não volta mais, mas a gente tem que integrar essa mãe do matriarcado, integrar o pai do patriarcado, Uhum. esse pai saudável da gente, né? Que é o pai protetor, que é o pai que cuidador, né? Para a gente conseguir chegar nessa história aquariana, né? Do filiarcado, da irmandade, né? Porque a gente não vai voltar para o matriarcado. E a gente tem que entender o patriarcado e conseguir fazer Essa ponte para essa transpor. isso, e fazer ele de uma forma saudável, buscar esse patriarcado saudável para a gente conseguir dar um passo além, né? Como humanidade, como Sim. coletividade, né? E eu acho que é esse o grande desafio, né? Passar da competição para a cooperação, para o grupo, né? Para esse lugar que a gente almeja, né? Então, tá aí o desafio, tá aí o mundo parado inteirinho, né? É, Parou, e a gente está tendo uma chance, né? Uma chance de olhar para tudo isso, de pensar diferente. O que, que vai acontecer disso? Sei lá, é. né? A gente não sabe, né? Pode sair frutos lindíssimos daqui, né? A gente pode cair no abismo ou passar o portal, né? Sim. E só que esse portal não é um portal assim que né? Essa história assim da gente construir junto uma nova humanidade, né? Esse é o desafio de nós que estamos nesse tempo, né? Porque É um se a gente nasce, trânsito, né, André? Esse portal é um sim, contínuo, é um trânsito, porque as pessoas acham sim, que vai, que é do dia para a noite, é uma construção. Assim claro, como foram todas as outras eras, assim como chegamos perfeito, até agora. perfeito, exatamente. A gente tem que. Aqui o matriarcado não é descartável. Claro que não, nada é descartável. Tudo a gente tem que integrar, né, como humanidade para conseguir fazer esse trânsito, né, essa passagem que a gente vai fazendo assim. E Ela é está essa. falando justamente, Glória, desse equilíbrio, né? Em que a gente passou por um, passou por outro. A constelação fala muito sobre isso também. Você sai do pai ou sai da mãe e vai para o outro até que você atinge o equilíbrio e a partir daí você segue. Então, acho que Claro, seria justamente isso, né? é essa É, integração, né? É essa integração. O filharcado, é né? isso mesmo. Pai, mãe, filho, né? É porque o filharcado, ele é... Porque se tem um filho, né? Esse filho, ele é... Somos todos filhos, né? Esse é um dos ensinamentos da era de Cristo, né? Era de peixes, né? Porque se a gente chega nesse lugar da irmandade, a gente vê que nós somos todos irmãos, né? Nós Sim, somos todos cada um com a nossa característica, né? E aí que a gente consegue enxergar o outro. A gente está sofrendo muito de um egoísmo, né? Que a gente não tem uma capacidade de empatia, de se sim. colocar no outro, né? De perceber o outro. Então a gente está sendo desafiado a isso hoje também, né? E esses são os desafios desse nosso momento, né? Dessa nossa era agora, né? E É, que nós todos, porque estamos aqui, somos parte dessa transformação, né? Aí que entra a questão da responsabilidade de cada um. Saturno tem a ver com a responsabilidade, que é a habilidade de responder, né, a alguma situação. Então, responsabilidade, né? Resposta
e a resposta hábil a cada situação, né? E eu acho que é assim, a cada dia vai aparecendo um desafio e a cada Sim. dia a gente vai crescendo com ele, né?